Então, assim, em algum momento a gente vai viver uma bifurcação que é, cara, ou a gente vai ter uma massa de gente que não vai conseguir acompanhar, porque essas profissões elas vão se transformar, tudo bem, uma parte vai se incluir. Mas e a outra parte? Né? Então, assim, são coisas que vão se apresentar pra gente no cara, futuro. e é fato, assim, nas cartas de demissão, tanto do CEO do Google quanto do CEO da Microsoft, por exemplo, eles citam as questões econômicas, macro, enfim, mas eles citam os investimentos em AI como responsáveis por parte das demissões. Eles já estão dizendo ali nas entrelinhas, ó... É pra cá que a gente vai. Tem emprego que está cortado no meio desses 12 mil aqui, no meio desses 11 mil aqui, que já é substituição. Aí você pega o BuzzFeed, pô, um dos maiores produtores de conteúdo do mundo. Verdade. O que o BuzzFeed fez em dezembro? Demitiu 1.200 pessoas. Dezembro, pá, 1.200 pessoas demitidas. O que ele fez em janeiro? Anunciou que ia botar o chat GPT para produzir conteúdo no lugar de jornalista. O que aconteceu com a ação do BuzzFeed na mesma hora? Subiu 150% na bolsa. Na hora do anúncio. Pá! 150%. O mercado está premiando quem usa quem bota a tecnologia, quem gera eficiência, quem está fazendo ações para que a empresa seja mais lucrativa, dê mais EBITDA, enfim. Perfeito. Então, essa discussão é uma discussão, cara, é filosófica, ética, social. E, assim, é fato que muitas profissões podem ser substituídas por inteligência artificial, por robôs. Bill Gates disse ontem para Forbes, numa entrevista, aliás, sensacional, ele disse que ele é mentor dos caras do ChatGPT desde o início de 2022. Ele já estava ali fazendo para trazer a Microsoft ali. Mas ele disse o seguinte, falou assim, ó, a substituição de empregos por robôs e algoritmos já está acontecendo, mas está acontecendo num ritmo muito mais lento que eu imaginei que fosse acontecer. Na visão dele, já era para ter muito mais pessoas perdendo emprego para robôs e algoritmos do que está acontecendo agora. Sim. Então a previsão que eles faziam no passado é que esse processo fosse mais rápido ainda. Eu tenho um exemplo, pesquisador. Pensa o seguinte, o algoritmo, ele tem... a gente está vivendo um momento ainda que tem várias restrições para a gente ter acesso. E hoje eu comecei a pensar em vários acessos que eu poderia ter, coisas que eu faria com um assistente pessoal. Sim. Imagina o seguinte, você hoje, se você quer fazer uma comparação, e eu quero mesmo conteúdo, sou curioso, e quero saber os principais desafios de toda a produção de prata no mundo. Por exemplo, eu não sei ler em mandarim, não sei ler em russo, e tem coisas que vão estar específicas em cada lugar. Se eu saio de manhã para trabalhar em outras coisas e falo assim, por favor, assistente, ao longo do dia... faça uma pesquisa global de notícias, etc. E me consolide dessa maneira, com tipo um modelo de PPT. Num dashboard. Ele fica o dia inteiro processando, lendo matéria, lendo um monte de coisa, vendo o que faz mais sentido ou menos sentido. No final do dia ele chega, eu tenho um relatório que hoje me custaria pelo menos umas 100 pessoas no mundo trabalhando para fazer essa informação acontecer. Então essa informação que custaria hoje R$1 milhão, com consultorias profissionais, agora me custa nada. Logo, as empresas tendem os preços a baixar. Por isso que eu falo assim, a eficiência ela sempre abaixa o preço. Se isso vai ser passado, é uma outra questão. Central, digamos assim. Acho que esse é o ponto. Onde existe oportunidade de eficiência, eu perdi a oportunidade de aumentar meu lucro, né? Então, E aí novas coisas surgem, porque assim, acho que esse é o papel do ser humano. Quando você começa a ter questões tomadas, olha o quanto a gente avançou, por exemplo, nos anos, na segunda metade do século, a questão de serviços. Então, vários robôs ou tecnologia foram tirando o trabalho que era feito por 10 mil computadores, agora é um. Então, as pessoas, com o tempo, a gente não vê porque são gerações, mas elas foram migrando para serviços. Quantas pessoas faziam massagem em 1920? Quantas pessoas serviam outras pessoas em 1920? Aí, em geral, a maioria estava trabalhando na fábrica, né? Então, assim, a gente vai encontrar novas soluções. Particularmente, eu acho que a tendência, ainda mais dos mais ricos, no futuro é que eles têm uma versão muito mais artística. Então, como o básico já é muito barato, as pessoas vão poder viver de fato com... Eu escolhi ter uma vida muito mais simples, tipo com a renda básica universal, vamos chamar assim, e ser um artista. As escolhas vão ser maiores. A inteligência artificial, os robôs, eles vão de alguma maneira nos permitir voltar a ser mais humanos.
a gente vai estar livre para fazer cada vez mais atividades que são ligadas, de fato, a cuidado, à arte, à cultura. Lembra, antigamente a gente tinha as figuras dos pensadores, né? Poxa, talvez a gente vai voltar à época de ter os pensadores livres para, de fato, fazer aquilo que é necessário. Os humanos voltarem a ser ou exercer atividades que são puramente humanas. Sexta-feira não tem trabalho. E, cara, aquilo que uma máquina faz melhor do que um ser humano, ela vai fazer. Esse é um ponto que é quase que inevitável, aquele tipo daquele momento que você não deve lutar contra a tecnologia, você deve trazê-la para o teu lado, porque quanto mais rápido você faz isso, mais longe do primeiro lugar da fila da perda de emprego você fica. E, né, então, quanto mais relevante você se mostra, mais tempo você tem de sobrevida, mais tempo você tem para continuar entregando valor para quem te emprega ou para o teu cliente, enfim.